Falar sobre os segredos do Vaticano não é mais apenas circular rumores ou histórias misteriosas que intrigam o público. Ele se transformou em um dossiê complexo que desperta a curiosidade de pesquisadores, historiadores e interessados na história do cristianismo. Durante séculos, a Igreja do Vaticano esteve envolta em uma aura de mistério que vai desde os arquivos secretos, que abrangem dezenas de quilômetros de documentos, até os evangelhos proibidos que dizem esconder um relato alternativo de Cristo, passando pelo Sudário de Turim, que alguns juram ser uma testemunha viva da crucificação de Cristo, e se estendendo até escândalos financeiros e abusos que abalaram os alicerces da instituição eclesiástica. No entanto, entre a verdade documentada em registros e pesquisas acadêmicas e as lendas alimentadas por teorias da conspiração, a grande questão é: o Vaticano esconde verdades perigosas sobre Cristo e a história da Igreja primitiva? Ou será que o que está circulando são apenas ilusões criadas pela imaginação popular e pela mídia? Neste vídeo, mergulharemos fundo nos arquivos obscuros do Vaticano, dos arquivos fortificados ao Concílio de Nicéia, dos manuscritos do Mar Morto ao Terceiro Segredo de Fátima, do Sudário de Turim aos escândalos financeiros e casos de abuso, e até mesmo as lendas mais estranhas, como a Máquina do Tempo e a Profecia de São Malaquias. Fique conosco até o final e não se esqueça de nos apoiar curtindo o vídeo e inscrevendo-se no canal para receber todas as nossas atualizações mais recentes. Durante séculos, os arquivos do Vaticano foram cercados por uma aura de mistério, tanto que passaram a ser chamados de Arquivos Secretos do Vaticano, ou Archivum Secretum Vaticanum. Entretanto, esse termo não significava secreto, como o público geralmente entendia, mas era uma expressão latina que significava privado ou algo diretamente associado ao próprio Papa. Por esse motivo, em 2019, o Papa Francisco o renomeou oficialmente como Arquivos Apostólicos do Vaticano, em uma medida que visa eliminar a confusão que alimentou lendas sobre documentos ocultos relativos a Cristo ou à história da Igreja. Os arquivos contêm mais de 600 coleções de arquivos, organizados em prateleiras que se estendem por aproximadamente 85 quilômetros, contendo documentos que vão desde o século VIII até o século XX. Ao contrário dos rumores populares sobre um cofre de segredos ou manuscritos proibidos, o acesso a esses arquivos está disponível para pesquisadores academicamente qualificados de acordo com procedimentos bem estabelecidos. Assim como nos arquivos das principais nações, os arquivos operam de acordo com um princípio de acesso gradual, em que os arquivos são abertos sequencialmente de acordo com os períodos históricos. A abertura mais recente para pesquisadores foi a dos documentos do Papa Pio XII, que ocorreu em março de 2020. Essa decisão permitiu que os historiadores estudassem um período altamente sensível relacionado à Segunda Guerra Mundial e à posição do Vaticano sobre o nazismo e o Holocausto. Assim, o que antes era chamado de arquivos secretos não era um lugar onde as verdades eram enterradas, mas sim um repositório privado de documentos papais gradualmente disponibilizados de acordo com padrões acadêmicos reconhecidos. Isso esclarece que a imagem sensacionalista amplamente associada aos arquivos decorre mais de um mal-entendido linguístico do que da realidade documentada. Uma das ideias mais difundidas no discurso popular, no cinema e nas discussões online é que o Concílio de Nicéia foi o momento em que a Igreja inventou a divindade de Cristo, ou quando um número limitado de evangelhos foi selecionado e o restante foi escondido. No entanto, uma análise da história mostra que essa noção não tem base na realidade. O Concílio de Nicéia foi convocado a convite do imperador Constantino, e seu objetivo principal era resolver a controvérsia teológica conhecida como arianismo. O padre Arús argumentou que Cristo era um ser criado inferior a Deus, o Pai, enquanto a Igreja tradicional ensinava que Cristo é igual ao Pai. Em essência, o concílio acabou produzindo o Credo Niceno para resolver essa questão doutrinária, mas não tratou da coleta ou seleção dos evangelhos. O cânone do Novo Testamento desenvolveu-se gradualmente nos primeiros séculos do cristianismo.
Uma lista completa dos livros canônicos aparece na Carta Festal de Atanásio de 367 d.C., 4 décadas após o Concílio de Nicéia. Além disso, o fragmento muratoriano do século II mostra que a maioria desses textos já estava em circulação na Igreja muito antes de Nicéia. Esse desenvolvimento gradual demonstra que a determinação do Novo Testamento não foi uma conspiração repentina decidida em um único concílio, mas um processo histórico que abrangeu gerações envolvendo igrejas locais, teólogos e sínodos regionais. Portanto, a ideia de evangelhos ocultos está mais intimamente relacionada a mitos modernos do que a fatos históricos documentados. Os evangelhos apócrifos há muito tempo são objeto de amplo debate, pois acredita-se que o Vaticano esconde textos como o Evangelho de Tomé e o Evangelho de Maria, porque eles contêm relatos alternativos de Cristo e seus ensinamentos. No entanto, pesquisas históricas e acadêmicas mostram o contrário. Em 1945, uma biblioteca completa com mais de 50 textos escritos em copta foi descoberta na região de Nag Hammadi, na província de Qanar, no Alto Egito. Esses manuscritos não foram escondidos do mundo, eles foram transferidos para museus egípcios e internacionais, e instituições acadêmicas ocidentais e egípcias os publicaram e estudaram cientificamente. A biblioteca inclui textos gnósticos e filosóficos, como o Evangelho de Tomé, que contém declarações atribuídas a Cristo fora dos evangelhos canônicos, bem como o Evangelho de Filipe e o Evangelho de Maria. Embora esses textos sejam chamados de apócrifos, ou seja, ocultos, eles nunca estiveram em posse do Vaticano, nem fizeram parte de seus arquivos secretos. Quanto aos manuscritos do Mar Morto, também conhecidos como manuscritos de Qumran, eles foram descobertos em 1947 em cavernas próximas ao Mar Morto, no que hoje é a Palestina ocupada. Essa vasta coleção de textos judaicos data do século III a.C. ao século I d.C. e é considerada uma das mais importantes descobertas arqueológicas e religiosas do século XX. Inicialmente, uma pequena equipe internacional teve acesso exclusivo para estudar esses manuscritos, o que alimentou rumores sobre a interferência e a supressão do Vaticano. No entanto, os fatos mostram que a Igreja não teve nenhum papel nisso. A exclusividade foi um resultado natural da escassez e da sensibilidade dos textos. Desde 1991, esse monopólio foi quebrado com reproduções completas dos textos publicados pela Biblioteca Huntington, na Califórnia, e hoje eles podem ser acessados digitalmente pela Autoridade de Antiguidades de Israel e por vários centros de pesquisa globais. Entre os casos mais intrigantes associados ao Vaticano está o que é conhecido como o Terceiro Segredo de Fátima. A história remonta a 1917, quando a Virgem Maria teria aparecido, de acordo com o testemunho de 3 crianças pastoras, na cidade de Fátima, Portugal. Ele lhes revelou 3 segredos. Os 2 primeiros segredos foram tornados públicos na primeira metade do século XX, enquanto o terceiro permaneceu em segredo até o início do novo milênio. Em 26 de junho de 2000, a Igreja Católica anunciou oficialmente a publicação completa do Terceiro Segredo de Fátima, acompanhada de uma reprodução fotográfica do manuscrito original escrito pela irmã Lúcia, uma das crianças que testemunharam as aparições. A Igreja também incluiu um comentário teológico detalhado assinado pelo cardeal Joseph Ratzinger, que mais tarde se tornou o Papa Bento XVI, e pelo cardeal Tarcísio Bertone. O texto publicado não contém uma conspiração ou uma profecia oculta do fim do mundo, como sugeriram alguns vídeos online. Em vez disso, ele descreve uma visão simbólica envolvendo um anjo que proclama o julgamento do mundo e o clero que enfrenta perseguição. O Vaticano interpretou isso como uma referência ao sofrimento da Igreja no século XX, especialmente sob a perseguição comunista e a tentativa de assassinato do Papa João Paulo II em 1981. No entanto, as dúvidas populares persistiram. Alguns escritores e jornalistas sugeriram que o texto publicado não representa o segredo completo, ou que há anexos adicionais não revelados. No entanto, a posição oficial é clara. O segredo foi totalmente revelado e quaisquer outras interpretações permanecem simbólicas ou pessoais. Não faz parte de nenhum documento oculto. O Sudário de Turim é um dos símbolos cristãos mais controversos ao longo dos séculos, preservado na Catedral de Turim, Itália.
Um amplo segmento de fiéis o considera o pano de enterro que envolveu o corpo de Cristo após a crucificação, carregando traços de sangue e impressões corporais deixadas por seu corpo sagrado. Para milhões de pessoas em todo o mundo, ela é considerada uma relíquia sagrada que toca sua sensibilidade espiritual e serve como um ícone cristão que representa um momento crucial na história da fé. Em 1988, foram realizados testes de radiocarbono em 3 laboratórios de prestígio na Grã-Bretanha, Suíça e Estados Unidos. Os resultados dataram o sudário no período entre 1260 e 1390, ou seja, na Idade Média. Isso causou um grande choque entre os fiéis e reacendeu os debates sobre a autenticidade do sudário. Alguns consideraram os resultados científicos definitivos, enquanto outros questionaram sua precisão devido à possível contaminação das fibras ou à amostragem de uma peça que havia sido restaurada posteriormente e não do tecido original. Desde então, estudos de várias disciplinas continuaram, alguns baseados em análises físicas e químicas, outros em técnicas ópticas avançadas, como imagens em infravermelho e digitalização em 3D. Notavelmente, alguns desses estudos indicaram que a imagem no sudário não é o resultado de pintura ou morte humana, mas exibe propriedades físicas complexas que ainda não foram totalmente explicadas até hoje. Apesar do debate científico, o Vaticano mantém uma posição equilibrada. Ele não confirma que o sudário remonta à célula do primeiro século, mas o reconhece como um ícone cristão de valor espiritual, deixando os crentes livres para considerá-lo uma verdadeira relíquia do corpo de Cristo ou um objeto simbólico de fé. A história contemporânea do Vaticano não está livre de controvérsias financeiras que abalaram sua imagem em todo o mundo. Em 2012, o escândalo Vatilix estourou quando um assessor pessoal do Papa Bento XVI vazou uma coleção de documentos internos. Esses documentos revelaram conflitos ocultos, má administração financeira e conflitos de interesse dentro dos corredores da Sé Apostólica, causando um constrangimento significativo para o Vaticano e provocando extensas investigações internas. Os vazamentos não pararam por aí. Em 2015, o caso ressurgiu com a publicação de 2 livros investigativos contendo novos documentos que confirmaram que a crise financeira e administrativa era mais profunda do que se pensava anteriormente. O maior escândalo veio mais tarde, no que ficou conhecido como o escândalo imobiliário de Londres, no qual a Secretaria de Estado investiu fundos substanciais em propriedades de luxo em Londres por meio de negócios opacos e má administração. Com o tempo, surgiram detalhes que implicavam altos funcionários da Igreja, principalmente o cardeal Angelo Becciu, que foi condenado em dezembro de 2023 no que foi descrito como uma decisão histórica nos registros do Vaticano. Essa condenação não foi apenas uma queda individual, mas foi vista como um sinal que marcava o início de uma nova era de reforma financeira. O Papa Francisco insistiu na continuidade das políticas de transparência, reestruturando o Banco do Vaticano e fechando centenas de contas suspeitas ligadas a alegações de lavagem de dinheiro e evasão fiscal. Embora os escândalos financeiros tenham abalado a confiança do público na administração do Vaticano, a questão do abuso sexual dentro da Igreja foi o golpe mais duro em sua imagem moral e espiritual durante décadas. Relatórios internacionais se acumularam, documentando a exploração de milhares de vítimas, especialmente crianças e menores de idade, em meio a repetidas acusações de que a instituição eclesiástica não havia lidado seriamente com esses crimes. Em um movimento descrito como histórico, o Papa Francisco emitiu um decreto em 17 de dezembro de 2019, abolindo o sigilo pontifício sobre casos de abuso sexual. Essa decisão representou uma mudança radical na política do Vaticano. As autoridades eclesiásticas não podiam mais invocar o sigilo processual para recusar a cooperação com os tribunais civis. Também concedeu às vítimas e testemunhas o direito de prestar seus depoimentos livremente, sem medo de penalidades eclesiásticas ou legais. Essas reformas fortaleceram a imagem do Papa Francisco como um líder da transparência. Após sua morte em 2025, seu sucessor, o Papa Leão XIV, continuou com a mesma abordagem, transformando a questão de um fardo pesado em uma oportunidade de demonstrar a seriedade da reforma. Apesar dos debates contínuos sobre sua profundidade e sua capacidade de apagar o legado do silêncio, além de documentos acadêmicos sólidos,
o nome do Vaticano permanece envolto em uma aura de mistério, alimentado por lendas e histórias que estão mais próximas da ficção do que da história. Na imaginação popular, disse que livros proibidos, como o Necronomicon, estão armazenados em um porão do Vaticano, um livro lendário associado a demônios e magia negra que se acredita permanecer oculto até hoje. A intriga se intensifica com histórias de uma máquina do tempo supostamente inventada na década de 1960 por F. Pellegrino Ernetti. De acordo com a lenda, esse dispositivo misterioso poderia recriar cenas do passado, como os discursos de Cícero ou até mesmo a crucificação de Cristo. Essa história se tornou um dos mitos mais difundidos no contexto dos segredos do Vaticano. A profecia de São Malaquias, também conhecida como a profecia dos papas, acrescenta outra camada de mistério. Ele fala de uma série simbólica de papas que se estende até o Papa número 112, apelidado de Pedro, o imperador romano. Prevista para aparecer em 2027, essa profecia provocou debates sobre se ela se refere ao fim dos tempos ou à segunda vinda de Cristo. Os mitos não terminam aí. Alguns pesquisadores apontam para histórias sobre seres extraterrestres e fenômenos incomuns, como orbes de luz, que já foram vistos dentro de mosteiros e descritos na época como milagres. Outros hoje interpretam esses avistamentos como uma possível evidência da conexão do Vaticano com civilizações não terrestres. Essas histórias, seja sobre evangelhos secretos ou civilizações misteriosas, continuam a despertar a curiosidade e a aumentar a mística da instituição da Igreja. No entanto, eles permanecem em uma área cinzenta entre imaginação e possibilidade, onde é difícil distinguir fatos de lendas. Em última análise, o Vaticano continua sendo um ponto focal do debate global. Para os fiéis, é um símbolo de santidade e espiritualidade cristã, enquanto para os críticos é uma instituição sobrecarregada com acusações políticas, financeiras e morais. Essa dualidade fez com que sua imagem oscilasse entre a reverência e a crítica, entre sua missão religiosa e a influência mundana, e entre lendas e teorias da conspiração. A questão mais urgente é: o Vaticano esconde a verdade sobre Cristo? Ou você está tentando esconder a verdade das pessoas? E com isso, chegamos ao fim do vídeo de hoje. Não perca a chance de ficar atualizado sobre todo o nosso conteúdo mais recente, inscrevendo-se no canal e ativando o sino de notificação.